Boa noite, senhores telespectadores. Demos início ao magazine de hoje com uma interpretação pelo famoso cantor luso-brasileiro Roberto Leal. O magazine de hoje será totalmente preenchido com o popular Roberto Leal, que nos visita pela quinta vez, esgotando os auditórios desde o Canadá à Nova Inglaterra e à Califórnia. A entrevista que vamos apresentar decorreu num quarto do hotel onde Roberto Leal e a sua comitiva estão instalados e será intercalada com êxitos do popular cantor. Mas vamos primeiro à entrevista. Roberto Leal, mais uma vez nos Estados Unidos, é a quinta vez que cá vem. O que é que o leva a vir quase todos os anos, há 5 anos, a esta parte, atuar para os imigrantes deste país e do Canadá? Olha, eu acho que o que nos leva a sair do país em que a gente vive são os motivos. Eu realmente tenho uma satisfação muito grande em ir em lugares onde o nosso trabalho é compreendido. Os Estados Unidos e Canadá é a quinta vez que assistem ao nosso trabalho. E muitas coisas aconteceram nestas viagens, sabe? Não só o canto, mas a amizade, solidariedade. E estas coisas é que nos fazem ter a motivação de sair no país em que a gente vive. Mas, acima de tudo, eu acho que é uma missão. Eu tenho que fazer isto. Eu tenho, sabe, eu sou feliz quando estou no palco falando com os nossos irmãos portugueses e falando com eles aquilo que nós sentimos como imigrantes. Então, esta identificação existe porque eu também sou imigrante. Então, é um casamento que deu certo exatamente porque eu sinto os mesmos problemas que os imigrantes sentem. Então há uma identificação muito grande. Você geralmente quando vem cá traz sempre um novo LP, foi o que aconteceu este ano. Eu gostaria que nos falasse desse seu último trabalho.
Este LP é um trabalho muito sério, não que os outros não tenham sido sérios, mas é um trabalho onde eu assumo as minhas alegrias, as minhas tristezas e, acima de tudo, a minha verdade musical. Pela primeira vez, eu me conformo com o destino que Deus me deu, porque nos outros LPs anteriores, eu era um inconformado, apesar de Deus me dar toda a alegria no Brasil, e todo o meu trabalho eu gostaria que tivesse nascido eu vivendo em Portugal. Então o título desse LP se chama Foi Preciso Navegar, aonde eu sinto que foi preciso fazer esta viagem. Através desta viagem eu pude fazer uma ponte entre Brasil e Portugal através da música de amizade, uma ponte de amizade. Então este LP é um LP mais real, é um LP assumindo as minhas dores, as minhas alegrias e esta viagem que eu sinto que foi preciso. É um LP muito especial, é o 10º da minha carreira. Por exemplo, eu gravei Cavalgada, uma música do Roberto Erasmo, em ritmo de fado, porque ela já tem essa tendência musical, ficou muito boa. Gravamos um samba, onde eu digo que o samba nasceu em Portugal, criando até polêmica no Brasil. Os brasileiros não se conformam. Enfim, é um LP, eu acho que mais maduro, bem de acordo com a vida que eu já passei. Recentemente o Roberto Leal esteve em Portugal. Gostaria que nos falasse dessa sua última ida a Portugal. A minha viagem a Portugal é sempre um grande acontecimento. Eu não digo para Portugal, mas para mim. Portugal está num lugar muito especial em minha alma, em meu coração. E nem que eu viva 1000 anos longe de Portugal, este lugar estará sempre reservado àquele pedacinho de chão. Então a minha ida a Portugal foi uma das minhas maiores emoções, e eu explico por quê. Porque a maior televisão do Brasil, chamada TV Globo, e o programa O Fantástico, levaram Roberto Leal de volta a Portugal para uma viagem inesquecível. Nós fomos filmar Portugal inteiro. E a TV Globo mandou 8 pessoas, quer dizer, 8 passagens, para que filmassem um artista português. Então eu não estou dizendo do Roberto Leal, mas um artista português que vive no Brasil e uma televisão brasileira vai ao seu país de origem para que Roberto Leal sentisse a emoção de rever seu povo, a sua gente. Quer dizer, que não bastasse já a emoção de eu ter ido a Portugal, mas levado por uma televisão brasileira, foi uma grande vitória dentro da minha alma, foi uma coisa que eu jamais esquecerei. Foi uma homenagem muito linda, eu chorei muito de emoção, porque eu não pedi tanto a Deus. Foi uma coisa muito, muito gostosa. E eu pude rever e me lembrar de quando eu saí dali, da minha pequena aldeia, e de repente aquela emoção, aquilo tudo de volta. Então foi uma coisa muito bonita. Ficamos 10 dias em Portugal e eu fiz a televisão portuguesa, gravei 4 musicais para a televisão portuguesa, fiz um show promovido pela Unicef no Coliseu dos Recreios. Foi realmente uma coisa muito boa. E se você me permitir, eu digo que inclusive é uma proposta minha e do meu empresário Roberto Mendonça e Marcos Lazo no Brasil, essa empresa a quem eu pertenço. Nós estamos acionando mais Portugal. Eu ia cada 2 anos a Portugal e agora nós estamos fazendo um plano de trabalho com a gravadora Polygram para eu ir 2 a 3 vezes por ano em Portugal, fazer sempre um especial de televisão e fazer apresentações ao vivo. Então tornar a minha parte artística mais presente em Portugal. Que tipo de trabalho fez para a TV Globo nessa viagem a Portugal? A TV Globo tem um programa, o Fantástico, que é o maior programa, quer dizer, o maior que eu digo é o programa de maior audiência e talvez o mais bem cuidado. São programas onde eles fazem uma exigência muito grande para um artista fazer esses musicais, por isso que ele tem essa valorização. Os números do Fantástico são sempre muito bem cuidados. Eles, por exemplo, foram a Miami filmar o Júlio Iglesias, eles foram a Los Angeles filmar o Frank Sinatra, eles vêm aqui filmar o Sammy Davis Jr., enfim, os grandes ídolos. É um programa especializado com artistas de grande nível. Então, eu ter participado já a 5ª vez é uma coisa que orgulha muito para nós portugueses. Agora, o Fantástico, ele uma vez por ano, ele faz uma apresentação com os artistas que lançam sempre um LP que interessa a eles e interessa ao público, não é? Então eles gostaram muito do nosso trabalho e eles então
disseram, bom, Roberto, você já fez 4 fantásticos, este foi o 5º. Então nós temos que fazer algo novo, temos que fazer algo diferente. Então nós vamos a Portugal. Então nós fomos lá, filmamos 2 canções, né? Filmamos 2 canções. Foi uma coisa muito rica, né? Uma coisa realmente muito bonita. Aliás, eu até gostaria de dizer que eu me comprometo aqui no ar, talvez não diga exatamente o dia, mas nós vamos fazer tudo para que você, telespectador, possa ver. Certo, Mendonça? Você me ajuda a fazer isso, né? Para que você, telespectador, possa ver esse programa filmado em Portugal. Eu acho que você vai se emocionar como eu me emocionei, porque eles fizeram uma cobertura muito bonita, tecnicamente foi perfeito, na minha opinião. Eles usaram um helicóptero, quer dizer, filmaram Portugal por cima, por mar, né? Fomos num navio também e fomos de carro, quer dizer, então eles tiveram uma tomada muito completa de Portugal, que eu espero que logo vocês possam ver essas imagens aqui no nosso programa aqui. Roberto Leal, eu gostaria de saber como é que o artista português o recebe em Portugal. Bom, os artistas portugueses, de uma forma geral, têm me recebido bem. Agora, é claro que existe uma competição, embora eu saiba que cada um tem o seu espaço. Eu não me lembro, não tenho lembranças de criticar um colega. Eu acho que nós devemos elevar acima de tudo, o nosso meio artístico. Há alguns artistas que se revelaram grandes amigos, eu posso citá-los. Por exemplo, o caso da Amália. A Amália Rodrigues, sempre que eu vou a Portugal, ela faz questão de me oferecer assim um café, aquele café que representa o abraço da amizade. Outro artista que fica sempre muito contente quando eu vou a Portugal é o Raul Sonado. São pessoas que conhecem talvez melhor o meu trabalho no Brasil e por isso se identificam tanto com esse trabalho. Agora, às vezes pode existir algum ciúminho e tal. Por exemplo, em Toronto foi feito um problema, não por mim nem pelo artista, mas foi feito pela imprensa, dizendo que eu e o Marco Paulo estávamos competindo com a juventude, aquela coisa toda. E não é nada disso. Marco Paulo tem a sua vida muito ligada a Portugal, e eu tenho a minha vida artisticamente muito ligada dentro do Brasil, a minha companhia de discos, tudo no Brasil. Então nem passou pela minha cabeça nada disso. Mas chegaram a dizer que eu praticamente não conversava com Marco Paulo. Depois as pessoas ficaram surpresas porque eu fui no programa de televisão e elogiei muito o Marco Paulo. Elogiei, e que posso até elogiar hoje aqui também, é uma pessoa que vem se destacando estes anos todos em Portugal, já ganhou diversos discos de ouro, quer dizer, é um cantor que faz um trabalho de acordo com a sua posição em Portugal. E é claro que nós temos que louvar todas as pessoas que vencem. Mas eu acredito que de uma forma geral eu tenha sido bem recebido. Onde eu tive problemas foi na própria televisão portuguesa. A televisão portuguesa fez certas restrições, não só ao Roberto Leal, mas me parece a todo artista que vence fora de Portugal. Parece que eles não se conformam, não sei o que é que acontece, que eu até pediria que vissem com melhores olhos, com melhor imagem, os artistas e o próprio imigrante, né, que vencem lá fora. Eu acho que é um pouco marginalizado. O imigrante ainda é assim como um cigano que saiu, e não pode, gente. Eu acho que essas coisas não podem existir. E eu tenho uma lembrança ainda muito viva, quando eu cheguei em Portugal, eles me perguntaram na televisão portuguesa de onde eu era. Eu fiquei triste porque o mundo inteiro sabe que eu sou português, eu nunca neguei, e nunca neguei, inclusive, a minha pequena aldeia chamada Val da Porca, em Trás-os-Montes. Então eles me diziam, por que você não nasceu em Lisboa? E aí eu tive que brincar, porque a minha mãe não deu tempo de chegar a Lisboa, eu tive que nascer em Val da Porca. Quer dizer, eu levei para o lado da brincadeira, mas é uma coisa séria. Eu acho que a gente nasce onde Deus quis que nós nascêssemos. Eu acho que nós devemos ter orgulho, certo? Me perguntaram também por que eu não fazia rock. Porque eu tinha um jeito de cabelos loiros, eu parecia muito um americano. E por que eu não fazia rock? Então eu respondi, porque rock há quem o faça melhor do que eu. Os ingleses fazem um rock autêntico que nasceu com eles. Mas nós podemos fazer um fado muito melhor que os ingleses. Então é esse tipo de proposta de união que eu tento. Então isto às vezes não interessa à televisão portuguesa. Porque eles têm lá
os seus interesses em lançar certos artistas. Então, de repente, pego um artista, porque eu, quando vou a Portugal, eu até disse na televisão portuguesa o seguinte, que eu, quando vou a Portugal, é o único país que eu não pego dinheiro, é o único país que eu levo. Porque quando vou a Portugal, eu vou sempre como turista, para gastar, para ficar hospedado num hotel por minha conta, né? Então, eu até disse que é o único país que eu realmente vou deixar o meu dinheiro. Porque nos outros países venho até buscar algum dinheiro. E eles morreram de rir e tal. Mas a coisa eu acho que vai melhorar muito, Portugal se modificou bastante, mas Portugal está tendo a consciência de que nós precisamos evoluir dentro daquilo que é nosso, dentro daquilo que nós somos. E eu deixei o meu parecer que eu tive algumas dificuldades em Portugal, por isso que há 3 anos eu lá não ia. Porque eu não tive condição de apresentar o meu trabalho como eu gosto de apresentá-lo, com condições. Eu não tive essas condições em Portugal, mas como eu disse agora, me parece que surgiu a oportunidade de apresentar o meu trabalho por completo em Portugal a partir de 83, final de 83. Lá em agosto eu devo estar em Portugal, levando o meu show nos principais lugares em Portugal. O Roberto falou há momentos do rock português. Eu gostaria que nos dissesse se realmente o artista português está correto quando trata o rock que hoje se faz em Portugal como rock português. A palavra já diz, rock é uma coisa que não é nossa. Mas você pode conviver com aquilo que não é seu. Mas você tem que sempre saber o que é seu e o que é dos outros. Você não pode, de forma nenhuma, chegar na casa do seu vizinho e usar o casaco dele. Ele pode te emprestar aquele casaco, você serve dele, mas você tem que saber que aquele casaco não é seu. Então eu acho que Portugal, musicalmente, há artistas que estão fazendo trabalhos excelentes. Eu não gosto nem de criticar, não gosto de dizer nada, eu acho que não tenho nem jeito para isso. Acho, por exemplo, o Paco Bandeira fazendo um trabalho muito bonito em Portugal, com a essência portuguesa, com os costumes, com as raízes. Ele canta o povo da nossa terra. Mas eu fiquei meio surpreso e muito assustado. Todos os conjuntos jovens estão no rock. Mas é um rock muito importado. É um rock muito... Inclusive é difícil para entendê-lo. Se você prestar atenção, você não vai entender quase palavra nenhuma. Então eles fazem por dar o tom ao inglês. Então isso eu acho que não vai levar a nada. Isso vai passar, esse barulho todo não vai ficar nada. Então eu acho que... Inclusive, na televisão, eu dizia exatamente isso, quando eles me disseram, por que você não faz rock? Porque alguém faça melhor que eu. Então, eu acho que esses conjuntos musicais, nós somos jovens, queremos usar uma guitarra, queremos colocar um blusão desse, todo mundo tem o direito de nos vestir de acordo com a nossa idade. Mas eu acho que nós, em Portugal, devemos cantar Portugal. Castanhas instalando no braseiro, sardinha assada num pedacinho de pão. Quero mostrar
E se Portugal é conhecido lá fora, é pelos seus costumes, pela sua tradição. Portugal é um país do romantismo, é um Portugal do bom vinho, da pessoa trabalhadora. Então nós temos que valorizar estas coisas que são bonitas. Porque se nós ligarmos para o nosso passado, Portugal tem a história mais linda do mundo. Portugal foi um país dos grandes descobridores. Certo? Então o que acontece? A imagem de Portugal perante os outros países tem a sua imagem. Então nós devemos reforçar aquela imagem que já tem, que é a própria, é o índole de Portugal. Então nós não devemos desviar. E Portugal, musicalmente, nesse sentido, acho que está se gritando muito, acho que está saindo um pouco fora daqueles moldes do que o nosso povo português quer e necessita. Oh, Roberto Leal, eu gostaria de saber uma coisa. Eu acho que muita gente está curiosa por saber como é que um português que emigra para o Brasil tem o sucesso, alcança o sucesso que você conseguiu no país irmão. Bom, o meu sucesso no Brasil, eu notei uma coisa muito importante nestes anos todos. E eu não abro mão da minha proposta. Eu vivo dizendo em shows que nós, portugueses, não devemos ter vergonha de ser portugueses. Antes, pelo contrário, ter prazer. E por incrível que pareça, o que o brasileiro mais gostou do Roberto Leal no Brasil foi exatamente o Portugal vivo que eu sempre levo, ou na televisão, ou no disco, ou em shows ao vivo. Então o brasileiro passou a me admirar mais exatamente por ver um português longe do seu país sempre lembrando a sua terra. Isto eu senti, eu vejo que às vezes as pessoas vêm me cumprimentar nos camarins, na rua, por onde eu passo, e eu sinto que a admiração deles é fazer um Portugal vivo dentro do Brasil, essa amizade, sabe? Porque eu podia chegar lá no Brasil e com a convivência e tal, partir mais para os costumes do Brasil, aquela coisa toda, porque é normal, o próprio samba, aquela coisa toda. Mas não, antes pelo contrário. O meu grande orgulho é que brasileiros e portugueses se unam pela música. E eu gostaria, inclusive, se você me dá licença, de reforçar aqui uma ideia. Eu gostaria de falar agora diretamente com o imigrante. Porque nós, imigrantes, temos mais força do que aquilo, do que os portugueses lá de Portugal, quer dizer, aqueles residentes, pensam que nós temos. Eu acho que o português tem que chegar em Portugal, o imigrante tem que chegar em Portugal de cabeça erguida. Porque eu acho que se não fosse o imigrante neste momento, Portugal tinha sérios problemas, inclusive financeiros. Então eu acho que se Portugal não nos dá o verdadeiro valor, vamos nós saber nos valorizar. Vamos chegar em Portugal não com vaidade, mas com dignidade, de cabeça erguida. Porque hoje quem está construindo Portugal, de Lisboa atrás dos montes, é o imigrante. Eu tenho viajado muitos países e a gente sente que o português imigrante é realmente a grande força, a grande alavanca de Portugal. E do Brasil, para terminar com esse raciocínio, o brasileiro me apoiou exatamente quando ele viu que eu queria que uma coisa acontecesse, que Portugal tornasse presente dentro do Brasil. Então você vê que se eu chegasse ao Brasil com medo de ser português, de ser meio brasileiro e tal, eu tenho certeza que os brasileiros não abririam o coração como me abriram. Os brasileiros me abriram o coração porque eu me abri primeiro para eles. Eu disse, eu necessito que Portugal se cante no país em que os nossos irmãos o descobriram. Nós temos necessidade em ter uma participação maior do que qualquer outra imigração, porque afinal aqui é a nossa língua. E os brasileiros souberam compreender, porque era do coração, eu estava dizendo isto por necessidade. Então eu acho que nós imigrantes devemos, aonde nós estivermos, ter orgulho daquilo que somos. Veja lá, pastor da ovelha perdida, ai que
passa o tempo, já a noite já. Não vá para os montes, não jogues com a vida, não morras por nada. Veja lá, pastor, que não te fará falta, não temas, sossega, nem olhes para trás. Uma só ovelha que o lobo assalta, Deus dá muito mais. Apanha o cajado e segue a tua vida. Apanha o cajado e segue a tua vida. Veja lá, pastor, a ovelha perdida. Veja lá, pastor, a ovelha perdida. Veja o pescador da rede vazia, os olhos cansados de tanto chorar. Não temas pela noite tão longa e fria, jogada no mar. Se hoje não há peixe na tua canoa, tens por toda a vida um mar junto ao cais, mas que todos os mares que vês pela proa, Deus dá muito mais. Apanha a canoa, Deus é teu guia. Apanha a canoa, Deus é teu guia. Veja o pescador da rede vazia. Veja o pescador da rede vazia. Veja o lavrador da pouca colheita. Não chores a terra, negou-te a fartura. Não perca esperança, que tudo se ajeita, que a vida já é dura. Pega o teu arado, imagina essas terras já todas cobertas de verdes trigais. E se a tua fé é maior que essas serras, Deus dá muito mais. Apanha o cajado e se ajeita. Apanha o cajado e tudo se ajeita. Veja o lavrador da pouca colheita. Veja o lavrador da pouca colheita. Apanha o arado e tudo se ajeita. Apanha o arado e tudo se ajeita. Veja o lavrador da pouca colheita. Veja o lavrador da pouca colheita. O Senhor não pode duvidar da história universal. O samba nasceu em Portugal. É ou não é? É, meu Senhor, não pode duvidar da história universal. O samba nasceu em Portugal. É ou não é? Contadas e veio para as terras do rei colonizadas e veio pelos mares
cabrocha sambando em alto mar. Eu não era, é meu senhor, não pode duvidar da história universal. O samba nasceu em Portugal. Roberto Leal, uma das interpretações que gravou no seu último LP intitula-se O Samba Nasceu em Portugal. Isso possivelmente causou ou gerou grande polémica entre os brasileiros no Brasil. Como é que reagiram os seus compatriotas? Bom, é claro que foi uma coisa... O samba nasceu em Portugal. É claro que eu quis chamar a atenção. Mas, bem no fundo, é uma grande verdade. Porque quando Portugal descobriu o Brasil estava indefinido, musicalmente e em todos os sentidos. Quem colonizou, quer dizer, quem impôs lá uma vida foram os portugueses. Então, através da história, nós vamos sentir que o ritmo, o samba veio da África, dos negros, né? Então eu digo mais ou menos assim: é, meu senhor, não pode duvidar da história universal. O samba nasceu em Portugal. E quem não viu Cabral chegar e as caravelas, cabrochas sambando em alto mar. Quer dizer, quem sabe que quando chegaram lá os nossos primeiros descobridores, já chegaram com as cabrochas sambando e tal, aquela coisa toda. Então o brasileiro sentiu que era um português querendo tornar presente, valorizar uma coisa que é deles, mas valorizá-la da forma que também dependeu de nós, portugueses. Como hoje, tudo que está lá tem uma origem portuguesa. Então o samba tinha que ter uma origem portuguesa. Mas o brasileiro percebeu que era mais uma homenagem que eu estava querendo fazer. Então, ele ao mesmo tempo, houve gente que disse: Roberto, você tem que me explicar isso, como é que o samba nasceu em Portugal? Mas aos poucos eles foram sentindo, porque eu já tinha feito há 2 anos atrás o Obrigado Brasil, exatamente agradecendo ao Brasil por tudo isso, pelas portas abertas há tantos anos para mim, artisticamente, no Brasil. Então, criou algumas polêmicas, mas o povo brasileiro compreendeu que era mais uma homenagem. Eu gostaria que nos falasse agora desta digressão que está a realizar pelos Estados Unidos e Canadá. Esta digressão, graças a Deus, foi um grande sucesso, está sendo um grande sucesso. Muitas coisas boas aconteceram, coisas que jamais serão esquecidas. Nós vivemos de momentos de esperanças e de sonhos. E eu realizei muitos sonhos e muitas esperanças. Pude comprovar que o que a gente semeia, a gente colhe. Foi uma viagem de reconhecimento, de amizade. E quando eu digo que muitas coisas boas aconteceram, foi o fato de um espetáculo português ter sido valorizado como foram a maioria dos nossos, tanto no Canadá como aqui nos Estados Unidos. Nós, por exemplo, nos apresentamos em 2 lugares muito importantes no Canadá, no Sheraton Hotel, na passagem do ano, e no Roy Thomson Hall, casa esta que nunca tinha levado ao ar um show português. Então não foi a importância de Roberto Leal estar lá, mas a importância do português poder sentar aonde só até então os canadianos tinham se sentado para assistir a um espetáculo português. Então isto foi uma coisa muito emocionante, foi muito gostosa. É uma grande vitória para nós portugueses. 3.000 pessoas num lugar maravilhoso. Aqui foi a mesma coisa. Estamos sabendo que na Califórnia
Todas as casas praticamente já estão esgotadas, inclusive uma casa em São José, onde cabem 4.500 pessoas, e esta casa praticamente já está passada. Então, eu só peço a Deus que me dê muitas forças para que a gente realmente não se embebede com tudo de bom que está acontecendo. Que a gente realmente tenha tranquilidade e de agradecer ao público a compreensão, porque eu acho que nós, artistas, chegamos a um momento em que o dinheiro vale muito pouco. O que vale para o artista se realizar é a compreensão. Porque o dia que nós não tivermos o apoio das pessoas, não há dinheiro que possa nos fazer sorrir. Então, esta viagem veio coroar todos estes sonhos, veio coroar todos estes desejos. E o meu trabalho foi compreendido, foi reconhecido. Talvez eu nem mereça tanto, mas de qualquer forma, vou fazer para que aquelas pessoas confiem em mim, continuem confiando. Foi uma viagem de muita paz, foi uma viagem em que tudo deu certo, em que muitas coisas deram certo. Mas o que mais deu certo foi de ver a nossa música em lugares onde a gente teve condições de poder apresentar trabalhos a níveis da música norte-americana. Isso é que me faz pegar o avião para o Brasil satisfeito. Oh, Roberto Leal, você ainda é um jovem, está cheio de talento, portanto deve ter grandes planos e muitos planos para o futuro. Claro, eu vivo sonhando. Cada disco que eu lanço, eu quero suplantar o outro. Não a ganância de eu ser mais do que isso, porque eu acho que uma coisa eu já aprendi. Pelo menos uma eu já aprendi, tenho a certeza. Foi de ser feliz sem o dinheiro. Como vocês sabem, como a maioria já sabe, eu nasci numa pequena aldeia em Portugal, Trás-os-Montes. E eu fui um menino muito feliz na minha infância. E esta felicidade não dependia de uma conta grande no banco. Esta felicidade dependia tão somente de fazer aquilo que eu mais amava, que era o menino solto nos campos e à beira dos rios. E é esta a minha reserva. E em todo lugar que eu me encontro, em tudo que eu faço, eu me inspiro nos meus primeiros anos de existência. E os meus planos para o futuro é continuar dando de mim o melhor à música portuguesa, em qualquer lugar que eu esteja. É claro que para isso nós temos que investir muito. Você tem que ter sempre uma equipe. Eu sempre costumo dizer que ninguém faz nada sozinho. E eu não faria nada sem uma equipe boa que eu tenho, sem os meus empresários, sem uma gravadora que acredita em mim. Eu acho que um bom trabalho tem sempre muitas pessoas. Então, a minha proposta é continuar cada vez gravando melhor, que eu possa suplantar este LP que está saindo este ano, que o show do ano que vem eu possa ter motivações para que ele ainda seja mais rico do que este ano. Quer dizer, nisso engloba uma porção de coisa técnica, uma porção de coisa que eu não vou citar. Mas, quer dizer, a minha grande preocupação é isso, dar mais qualidade ao vivo. Às vezes eu não fico muito satisfeito com um som que não me satisfez. Porque não me satisfazendo a mim, fatalmente, eu não vou satisfazer as pessoas. Então, para que um show corra bem, muitas coisas atrás da cortina precisam ser arrumadas. Então, eu quero chegar no Brasil, fazer uma programação de trabalho para que tudo aquilo que eu fizer hoje seja o melhor possível. Errar, vamos errar muito, mas vamos tentar errar o menos possível.
Estados Unidos. Quais são as razões para isso? Foi boa essa. Eu acho que muita coisa se modificou. Eu lembro que eu antigamente tinha 15 anos e hoje tenho 30. E de 15 para 30 realmente modifica-se muita coisa. Lógico que a gente é jovem, você é jovem, eu sou jovem. Todos nós somos jovens. Eu acho que juventude é uma coisa que está muito na nossa cabeça. Eu já vi pessoas de idade sendo muito jovens. Mas com relação ao meu cabelo, é mais assim, uma fase de costume. Eu sempre me apresentei da forma que eu me sentisse melhor. Quando eu surgi no Brasil com cabelos longos, aquela coisa toda, eu realmente necessitava daquilo. Eu queria modificar totalmente a tradição. Eu precisava, na verdade, chamar a atenção. Mas aqueles cabelos longos, bem no fundo, era também uma certa forma onde é que eu queria me esconder atrás daquilo. É incrível, muitas pessoas podem achar confuso, mas não foram só os cabelos. Se você reparar, as roupas que eu usava roupas muito mais extravagantes, cintos desse tamanho, colares desse tamanho, porque no fundo aqueles valores tinham que brilhar mais. E hoje eu descobri que os valores são outros, não são os cabelos, mas o que vai debaixo dos cabelos. Eu hoje fico com muito ciúme quando a roupa brilha mais que eu. Eu hoje tenho uma sede muito grande de brilhar muito mais de qualquer acessório de roupa. Então, esta é a resposta mais ou menos que eu tenho para os meus cabelos curtos. Não foi para satisfazer a empresário, a uma imprensa, nada. Eu cortei porque eu me sinto melhor assim. Não pensem que eu estou mudando.